Shalom, graça e paz. Nós estaremos agora iniciando a primeira aula da Escola de Líderes Online da Igreja Batista Renovação em Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo e estarei com vocês agora na primeira aula da Escola de Líderes Online. Então, nossa primeira lição do módulo 1 é uma introdução aos princípios bíblicos. Então, nós estaremos estudando em relação ao raciocinar, relacionar e aplicar. Romanos 12, 2, nós temos o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, gente, viver por princípios bíblicos é a maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e vitória. Os princípios bíblicos nos asseguram duas realidades. A primeira, não há nenhuma situação provocada pela carne, pelo mundo ou por Satanás que seja suficientemente forte a qual o nome e o sangue de Jesus não possam transformar. Então, tudo em nome de Jesus Cristo vai acontecer na sua vida, independente da sua luta, independente da sua guerra, o nome e o sangue de Jesus, eles são muito mais poderosos. E a segunda realidade que os princípios bíblicos nos assegura é se quando entraremos na batalha de maneira mais segura e vitoriosa. Ou seja, os princípios bíblicos vão te dar conhecimento suficiente para você estar nessa batalha de maneira mais seguro, mais vitorioso, com conhecimento suficiente para anular toda a hoste da maldade que vem contra você, contra a sua família, contra os seus discípulos, enfim, você vai estar seguro da vitória em nome de Jesus. Então, viver por princípios bíblicos é uma manifestação sincera e pura de adoração ao grande Rei, que se renova a cada instante de nossas vidas. Então, primeira coisa, o que é o princípio bíblico? Então, princípio vem da palavra no grego arquê, que significa origem de tudo, que é aquilo de onde uma causa procede, é a verdade primeira. Princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdades eternas que estão na palavra de Deus e devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida, na nossa família, né, no nosso convívio com os nossos colegas na escola, na faculdade. Deve ser aplicados os princípios bíblicos no convívio com os amigos, no convívio com os colegas do trabalho, enfim, em todas as áreas da nossa vida devemos aplicar os princípios, porque eles treinam nossa mente para que possamos discernir o bem do mal e também o certo do errado. Discernir do bem do mal e discernir o certo do errado. Quando se praticam os princípios bíblicos, as bênçãos de Deus se estabelecem na vida do homem, assegurando-lhe uma trajetória próspera e bem-sucedida. Então, viver por princípios bíblicos é receber da parte de Deus as bênçãos e a prosperidade prometida na palavra do Senhor. E por que preciso viver por princípios bíblicos? É necessário conhecermos a história original escrita por Deus para cada um de nós. E isto só é possível quando vivemos por princípios bíblicos, que são verdades eficazes e infalíveis para nos respaldar no cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Então, os princípios bíblicos nos levam a viver a plenitude de Deus para a nossa vida e nos asseguram o cumprimento de suas promessas na nossa vida e na nossa família.
Quais seriam essas características dos princípios bíblicos? Qual seria a característica do princípio bíblico? Primeiro, são válidos para todos os que praticam. Então, todos que praticam princípios bíblicos, eles são válidos na sua vida, eles completam a sua vida. São válidos também em todo o tempo. São válidos em todos os lugares e também os princípios bíblicos são válidos para todo o procedimento. Então, nós temos a validade dos princípios rodando toda a nossa vida, tudo que quer dizer, tudo que envolve a nossa vida, os princípios bíblicos, eles vão validar o que Deus fala na palavra de Deus. Resultados de uma vida por princípios bíblicos, nós teremos, vivendo esses princípios, uma mente renovada, teremos condições de discernir espiritualmente as coisas, nós iremos fluir no Espírito Santo, teremos uma vida ajustada em todas as áreas e ainda teremos condições de mudar o estilo de vida que nós tínhamos. Então nós seremos aí uma nova pessoa com um estilo de vida completamente diferente, agora baseado nos princípios bíblicos. Então, falando em princípios bíblicos, mudando o seu estilo de vida, só é possível uma mudança no estilo de vida se caminharmos passo a passo para a santidade. Para isso, precisamos compreender que o maior inimigo de uma vida santa e irrepreensível é a nossa própria carne. Não esqueçam disso. Nosso maior inimigo para vivermos uma vida santa e irrepreensível é a nossa própria carne. E que há um complô maligno, né? Uma espécie de conspiração satânica para nos afastar do mover do Espírito. Então nós temos que lutar contra a nossa carne e a Bíblia fala que existe uma luta entre a carne e o Espírito. Então essa luta é constante. Em todo momento a carne vai querer nos afastar de Deus, nos afastar do mover espiritual para vivermos o natural. Mas o Espírito quer viver o sobrenatural. Então, trilhar o caminho da santificação é uma decisão pessoal, não esqueça disso. O caminho da santificação é uma decisão pessoal, que fala de sacrificar a carne e ter como resultado a presença genuína de Deus. Santidade não é emoção, santidade é fruto gerado, tá? Santidade é fruto gerado pela atitude de todo aquele que decidiu viver por princípios bíblicos e está determinado em permanecer transformado. Então, começamos o processo de santificação quando decidimos nos separar do mundo. Romper, então quando nós decidimos separar do mundo, nós começamos o nosso processo de santificação. E ainda, romper com as velhas atitudes e comportamentos, né? Isso faz com que essa decisão ela se consolide dentro do nosso coração. A decisão, né, de santificação diante do Senhor. Quanto mais estamos separados das corrupções mundanas, mais nos achegaremos ao Pai e nos tornamos semelhantes a Cristo. A santidade fortalece, harmoniza e alimenta o nosso espírito, alma e corpo, nos tornando como lugar agradável para a habitação do Pai e vasos perfeitos para o fluir da vida e do poder de Deus. Quais são os princípios bíblicos, então, que nós devemos estabelecer na nossa vida? Nós temos o primeiro princípio, o caráter, a mordomia, semear e colher, o autogoverno, a soberania,
a individualidade, união e aliança. Então, falando um pouco do caráter, né, nós temos aí Gênesis 1:26, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou o homem, tinha um sonho: formá-lo à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus tinha um propósito ao formar o homem. Então, ser a imagem e semelhança de alguém é ser parecido a tal ponto de ser confundido com essa pessoa. Deus queria que a sua obra-prima fosse parecida com ele em todas as coisas, inclusive no caráter. Então, Deus queria que o caráter do homem fosse um caráter santo. E quando terminou a sua obra, olhou e viu que era muito bom. Então, o propósito de Deus em criar o homem, formar o homem, seria formar o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós entendemos que Deus queria que o homem fosse igual a ele, né, em todos os sentidos. Então, o que vem a ser o caráter? Caráter é o conjunto de qualidades, defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. Geralmente ouvimos dizer: fulano não tem caráter, ou quem faz isso é alguém sem caráter. Na verdade, caráter todo mundo tem, pois são qualidades ou defeitos, né? Qualidades ou defeitos, características próprias de cada pessoa. Então, a questão aqui é: o caráter dessa pessoa é bom ou mau? Então, características de um mau caráter. De maneira geral, é o hábito da mentira, do engano, da rebeldia, da desobediência, da falta de respeito para com o próximo, da falta de amor, da falta de temor ao Senhor, da agressividade, da violência, do roubo, da inveja e assim por diante. Podemos dizer que o mau caratismo está ligado às obras da carne. Então, quando nós lemos em Gálatas 5, do 16 ao 21, aqui vai falar das obras da carne, aquilo que desagrada a Deus, aquilo a qual todas as pessoas que estão praticando as obras da carne, elas estão afastadas do Senhor. Então, o mau caráter, quando nós olhamos, ele está muito ligado ao que a carne deseja, né, aos desejos dessa carne, né, a tudo aquilo que desagrada a presença do Senhor. Característica do bom caráter. Podemos associá-lo ao fruto do Espírito. Assim como Gálatas 5, do 22 ao 23, ele vai falar dos frutos do Espírito. São os hábitos de obediência, de cordialidade, de amabilidade, integridade, honestidade, mansidão, bondade, paz, alegria, amor, verdade, justiça, retidão em tudo que faz. Esse deve ser o caráter do cristão. Hein? Esse deve ser o caráter do cristão, de alguém que conhece a Jesus e procura viver segundo a palavra de Deus. Esse é o bom caráter. Então, o desejo de Deus é formar a imagem e a natureza de Jesus dentro de cada um de nós, tornando-nos a cada dia mais parecidos com Ele. Para isso, o caráter de Jesus tem que ser impresso dentro de nós, tem que ser impresso nas nossas vidas. Imprimir é colocar em algo uma marca profunda. Então, Jesus tem que marcar a nossa vida de maneira profunda, a ponto do nosso caráter ser parecido com o dele. Assim como quando levamos uma camisa, né, uma camiseta para que seja impressa uma gravura ou uma frase. O que Deus quer fazer é colocar dentro de nós o caráter de Jesus. Dentro de nós o caráter de Jesus. É imprimir em nós uma marca única. Tá? O servo de Deus tem uma marca única. É o caráter de Cristo. Para que os outros, ao olharem para nós, para o nosso comportamento, para que possam ver, para o nosso comportamento, que possam ver como somos filhos de Deus, que em nós brilha a glória do Pai, que a santidade está em nossa vida. Então, o segundo princípio
né? O segundo princípio agora é mordomia. Gênesis 2,15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, mordomia o significado é administrar, cuidar, tomar para si a responsabilidade sobre algo ou alguém, preservar a integridade de alguma coisa. Antes de Deus criar o homem, preparou toda a terra para recebê-lo. Deus preparou a alimentação, a segurança, tudo que o homem precisava para viver na terra. Depois de tudo pronto, criou o homem, que é a obra-prima da sua criação, e colocou-o no jardim do Éden, local que ele preparou para receber a sua imagem e semelhança. E como proprietário de todas as coisas no universo, Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar de tudo o que ali havia, para cultivar e guardar a terra que havia sido preparada para ele. Então, o princípio da mordomia que Deus implantou, né, na vida do homem foi a questão dele entregar nas mãos do homem a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Aleluia! Então, e essa mesma responsabilidade Deus deu a cada um de nós, de preservarmos a natureza, de não poluirmos o meio ambiente jogando lixo nos rios ou nas ruas, etc. De administrarmos o nosso tempo usando da melhor maneira possível, sem desperdiçá-lo, com coisas que não edificam. Devemos priorizar o tempo com o Senhor, orando e lendo a palavra de Deus. Então aqui nós temos uma prioridade de um bom caráter, né? Aquele que é forjado na palavra de Deus, que é priorizar o nosso tempo com o Senhor, orando, tirando um tempo de qualidade com Deus e lendo, meditando, aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Então, essa responsabilidade também é de cuidarmos dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Então, todos nós temos algo de especial que o Senhor usa para o benefício da obra dele. Outra responsabilidade é de cuidarmos dos discípulos, das células e de tudo que envolve o reino de Deus. Então, nós temos essa responsabilidade. Cuidar dos nossos discípulos, cuidar das nossas células e também daquilo que envolve o reino de Deus, daquilo que envolve a divulgação desse reino na terra. Nós temos a responsabilidade, é nossa, de estarmos pregando e declarando essa palavra em todos os lugares. Somos mordomos de Deus. Amém? Então, vou até sublinhar aqui, nós somos mordomos de Deus. E para isso, precisamos entender que tudo que temos foi Ele quem nos deu. Se quisermos comer o melhor dessa terra, vamos ter que saber administrar tudo aquilo que nos é dado. Se formos fiéis ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo, segundo as suas riquezas em glória. Aleluia. Outro princípio é o semear e colher. Tá? Semear e colher. Quando Deus colocou o homem na terra, deu-lhe uma ordem: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Mas o versículo continua, ele diz: pois no dia que comeres, certamente morrerá. O Senhor estava dizendo ao homem que, caso resolvesse desobedecer à ordem dada, receberia a consequência do seu ato, a morte. Se comesse, morreria. Essa é a lei da causa do efeito. Aliás, essa é a lei da causa e do efeito. Ou seja, para toda ação há uma reação. É a lei da semeadura e da colheita. Tudo o que plantamos, certamente colheremos na mesma proporção. Então, essa é uma lei. A gente chama a lei da semeadura. A lei da semeadura. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então, todas as minhas ações, ela tem uma colheita e eu preciso entender esse princípio.
né, da palavra de Deus. Se nós olharmos ao nosso redor, no dia a dia, veremos claramente este princípio. Por exemplo, se estudarmos, aprenderemos e tiraremos boas notas. Se respeitarmos as pessoas, seremos respeitados. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E se desobedecermos, receberemos a devida correção. Então, é o princípio que estabelece a nossa vida. Ele está inserido, né, 100% na nossa vida, nessa caminhada na terra. Tudo que plantamos, né, o que semeamos, nós teremos a colheita. Então, a respeito ainda de semear e colher, por exemplo, você quer ser amado? Então ame primeiro, plante primeiro o amor. Quer ser respeitado? Plante primeiro o respeito. Quer ser abençoado? Abençoe primeiro. Quer ter paz? Vive em paz com todos. Tudo o que você quiser que os outros lhe façam, faça você primeiro, pois tudo aquilo que você semear, colherá o fruto segundo a sua espécie. O fruto é resultado da semente. Cuidado, então, com o que você tem semeado. Amém? Princípio de autogoverno, né? Então, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Governar significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Isso é o autogoverno, é o domínio próprio. Quando Deus criou o homem, deu a ele uma capacidade que só o ser humano tem: raciocinar para poder decidir. Todos os animais criados por Deus são movidos pelo instinto de sobrevivência, da procriação, de alimentação, etc. Mas o homem pensa, o homem raciocina, ele decide. Tendo esse entendimento, podemos dizer que autogoverno é a capacidade, preste atenção, que o autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e as suas atitudes em casa, na escola, em qualquer lugar que ele estiver. Então, autogoverno é a capacidade que nós temos de autocontrole, de nós controlarmos o nosso comportamento, de controlarmos as nossas atitudes, seja em qualquer lugar, dentro de casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, no meio da rua, enfim, em todos os lugares. Nós temos esse princípio estabelecido por Deus. Nós temos a condição de nos governar. Outro princípio é a soberania. Então, segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado do que é soberano. O princípio de soberania nos ensina que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o supremo soberano. Deus é o supremo soberano de todo o universo. Ele é o criador de todas as coisas, em todo o universo. Tudo existe porque ele fez e elas continuarão a existir enquanto enquanto ele sustentar. Esse é o princípio da soberania. Nosso Deus é soberano em todas as coisas. Outro princípio é da individualidade, né? Romanos 12, do 4 ao 8, ele diz assim: porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, esse é o princípio da individualidade. Embora sejamos muitos membros, embora sejamos o corpo de Cristo, somos muitos membros e cada membro ele tem a sua função, né, definida. Cada membro tem a sua individualidade. Cada membro tem, né, a sua função. Gênesis 2:20 ele diz o seguinte, que Adão deu nome a todos os animais que havia na terra. Isso implica a individualidade de toda a criação,
Mesmo com uma imensa variedade de espécies, cada uma teve o seu nome próprio, cada uma tem a sua função na Terra. Então, o que é individualidade? É a identidade de cada um. Amém? Individualidade é a identidade de cada um. Deus criou todas as coisas com identidade distintas. Cada um tem a sua identidade. Identidade fala das características que são específicas de uma pessoa, de um ser ou de alguma coisa. O sétimo princípio é a união, né? O pacto ou a aliança. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso do 3 ao 8, ele vai falar a respeito, né, de finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. União, ato ou efeito de unir, quer dizer adesão, fusão, contato, aliança, casamento, aproximar, ligar, estabelecer comunicação entre, ligar efetivamente, conciliar. O que é mais fácil? Carregar um peso sozinho ou dividi-lo com alguém? É claro que é mais fácil quando dividimos as cargas com alguém. Moisés descobriu isso na batalha contra Ameleque. Cada vez que Moisés levantava os braços, Israel vencia. Mas quando seus braços cansavam e os baixava, Israel era vencido. Vendo isso, Arão e Hu colocaram uma pedra para que ele sentasse e ambos seguravam as suas mãos para que não baixasse. E assim Israel venceu a batalha. Então a união nos incentiva a realizar grandes obras como Neemias, quando edificava os muros de Jerusalém e convocou o povo para trabalhar todos juntos, um protegendo o outro, um ajudando o outro. Está escrito lá em Neemias 4, 16 e 17. Amém? Então, gente, como viver por princípios bíblicos? Os alunos precisam entender que alcançarão este estilo de vida se cumprirem dois passos relacionados aqui. Primeiro, meditar. Meditar é descobrir em Deus e na sua palavra qual ou quais os princípios bíblicos a serem aplicados. Então, meditar na palavra é conhecer essa palavra, é dedicar tempo em busca de revelação dessa palavra, é dedicar tempo para entender o que Deus quer dizer naquela palavra e receber do próprio Espírito Santo que habita em nós, receber do Espírito Santo a revelação. E o outro passo é aplicar o que você está aprendendo através da palavra. Aplicar é usar, praticar os princípios bíblicos identificados na meditação na sua vida diária. Então, à medida que eu medito na palavra de Deus, à medida que eu conheço essa palavra de Deus e eu internalizo essa palavra de Deus dentro de mim, eu também tenho que aplicar essa palavra no meu dia a dia. Eu tenho que viver essa palavra no meu dia a dia. Amém? E como viver por princípios bíblicos? O mestre deverá estabelecer como estilo e método para o seu ensinar. O enfoque por princípios bíblicos que consiste em quê? Primeiro, pesquisar. Pesquisar, investigar a palavra de Deus para identificar os princípios bíblicos. Depois de pesquisar, raciocinar. Raciocinar com Deus a aplicação dos princípios em tudo que foi ensinado. Depois de raciocinar, é relacionar. Relacionar os princípios bíblicos em cada assunto do cronograma ou matéria curricular na vida prática do aluno a partir do raciocínio com Deus. E ainda registrar ou anotar em forma escrita todas as aplicações dos princípios bíblicos relacionados com o assunto do cronograma ou matéria curricular ministrados. Então,
viver esses princípios aqui, vai ser necessário você pesquisar na palavra de Deus, investigar na palavra de Deus, identificar esses princípios que nos baseiam, que nos dão o norte de uma vida santa com Deus. Depois, raciocinar, né? Entender esse princípio bíblico que você encontrou na Bíblia. E logo depois, relacionar esse princípio com a sua vida diária. E aí, para isso ficar fixo na sua mente, você vai registrar, né, através de anotações, esses princípios bíblicos que você relacionou durante o seu estudo aqui na disciplina da Escola de Líderes. Portanto, irmãos, concluindo agora, princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdades eternas que estão na palavra de Deus e devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida. Viver por princípios bíblicos é a maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e vitória. Viver por princípios bíblicos é uma manifestação sincera e pura de adoração ao Rei, que se renova a cada instante na nossa vida. Amém? Então essa foi a nossa primeira aula da Escola de Líderes Online e você vai ter na sua apostila, logo no final na sua apostila, você vai ter um exercício. É fundamental que você responda esse exercício na sua casa, estude a sua apostila, responda o exercício, escreva lá, responda esse exercício, e te aguardo na próxima aula dessa Escola de Líderes Online. Fique na paz, no nome de Jesus.